TVC, a TV do Correio da Manhã. Boa tarde, pessoal. Mais um programa comigo, doutora Luiz Barbosa Filho, e hoje eu vou entrevistar a médica ginecologista, doutora Jéssica Pereira Barros. Jéssica, obrigado pela sua presença aqui no programa. Boa tarde, obrigada. Agradeço pelo seu convite. É muito bom estar aqui com você e conversar um pouco mais sobre a ginecologia e abordar alguns assuntos que sejam relevantes, né, para a saúde das mulheres. Isso, muito bom. E eu fico muito honrado de conseguir na agenda aí um horário para a gente poder conversar com o público de casa e com uma especialista. Fala pro pessoal um pouquinho de casa. Quem é a Jéssica Pereira? Bom, eu sou médica ginecologista, formada já há 10 anos, né, pela Faculdade de Petrópolis. E não sou de Petrópolis, mas me sinto muito bem aqui, já tem mais de 15 anos, né, e escolhi Petrópolis como sendo a minha casa, né. Depois da formação de ginecologia e obstetrícia, eu me especializei em endocrinoginecologia e infertilidade e sigo aí na área, né, trabalho também um pouco com a ginecologista, eu acho, com a obstetrícia, né, que é uma área também que traz muita, eu falo que é muita gratidão, né, pelo que a gente faz, é a área boa da medicina, ao meu ver, assim, é a obstetrícia, né, e a gente segue aí, cuidando. No dia a dia, nos atendimentos, no consultório, qual é a queixa que a mulher procura mais? Aquela que vem mais no dia a dia para te procurar na consulta. O que ela chega questionando mais? Eu acho que as mulheres, de um modo em geral, elas são muito preocupadas na prevenção, né? A grande maioria procura como consulta de rotina. Tem algumas queixas, né? Às vezes um sangramento anormal, um quadro de infertilidade, mas acho que de um modo geral é o rastreio para o câncer de colo uterino, né? A mamografia, são os exames anuais que elas seguem à risca, assim. Eu acho que a grande maioria se cuida. Eu tenho diferente visto do isso. homem, né? Bem diferente do homem, né? A mulher normalmente ela procura, a mulher leva o homem, mas o homem ele não vai na consulta por livre, espontânea vontade, somente quando acontece uma coisa mais séria. Com certeza. A mulher, ela tem esse cuidado, né? Ela tem essa... A gente sempre, quando a mulher tem a menarca, né, que é a primeira menstruação, a mãe sempre leva a filha para o ginecologista, para o início do anticoncepcional. E muitas das vezes até chega a ser tabu, mas já é hoje. Acho que isso caiu um pouco por terra, né, pela difusão de informações que a gente tem, graças a Deus. Às vezes até o pai é que leva. Exato. E qual é o risco da mulher usar o anticoncepcional? Tem risco? Existem alguns riscos já bem difundidos, né? Algumas mulheres já chegam e falam, olha, tô com medo de começar a usar anticoncepcional porque a minha mãe teve trombose, né? A minha irmã teve um quadro de trombose, durante a gravidez teve trombose, então assim, já é uma contraindicação que a maioria das pessoas sabem, né? Então assim, as principais contraindicações e os principais riscos é dessa paciente que tem uma contraindicação importante e que não sabe, né? Então, começou lá a usar anticoncepcional porque a prima usa, porque a amiga usa, não, usa esse aqui que é bom também. Né? Você não procurou o atendimento para usar, né? Com certeza. Então, assim, existem algumas doenças específicas que a gente contraindica o uso do anticoncepcional pelo risco, né, cardiovascular, pelo risco de um evento trombótico, né, que é o que é mais difundido, né, que é mais que as pessoas têm medo, né? E que traz mais complicações também, né? Com certeza, né? Há necessidade da mulher fazer algum exame específico para poder utilizar o anticoncepcional ou não? Só com... Por mais simplório que seja, Aloísio, o principal exame antes da mulher começar a usar o anticoncepcional é o exame físico. Olha só. É a verificação dos níveis pressóricos,
que a gente sabe que a principal contraindicação, não se inicia anticoncepcional antes de verificada a pressão arterial. Esse é o primeiro ponto, né? Aquela paciente que chega no seu consultório, você verificou, a pressão está 130/90. Você já não pode prescrever um anticoncepcional, você precisa encaminhar para o colega, para o cardiologista, para avaliar realmente se aquela paciente tem hipertensão e está em descontrole, né, não está acompanhando para poder iniciar o anticoncepcional. É uma das contraindicações também, né, a hipertensão sem um bom controle. E essa suspeita do risco de trombose? Como fica, por exemplo, um recado para quem está em casa? É só a história familiar? Ou a gente precisa ter algum outro fator de risco que ela também possa ter, como, por exemplo, mulher que fuma, né? Sim, mulher tabagista, mulher que está em sobrepeso, né? O sedentarismo também é um fator de risco, né? Ou a paciente que sabidamente tem veias varicosas, né? Já tem um histórico prévio de ter tido trombose, né? Algum evento trombótico. E acho que é mais esse apanhado aí. Não há uma necessidade, por exemplo, de fazer um rastreio para a trombofilia. Entendi. Né? Muita gente acha, será que é necessário fazer um rastreio? Não, ainda não está preconizado esse rastreio antes, né, para fazer o uso do anticoncepcional. Muita gente acha que precisa, né, que é necessário. Sim. É importante, pessoal, trombofilia é uma alteração genética que ela predispõe, a pessoa se torna mais sensível a ter trombose. Então, às vezes você está usando o anticoncepcional e você tem essa alteração, você acaba provocando espontaneamente, Sim. com uma idade bem precoce e até com outras complicações maiores do que Sim, trombose com da certeza. perna somente, né? É. Agora, tem uma coisa também que a gente vê em reportagem, eu nunca peguei em atendimento de urgência, não sei se você já teve esse paciente no consultório, daquela paciente que ela tem relação sexual sem proteção e ela vai tomando a pílula do dia No dia seguinte seguinte. e acaba fazendo isso continuamente. Aquilo é uma carga alta de hormônio, né? E isso aumenta a predisposição à Equivale a trombose. uma cartela de De anticoncepcional. anticoncepcional, né? São 28 comprimidos. Então, é uma dosagem importante para tomar no dia seguinte, né? E acaba tomando continuamente. Teve relação sexual, não teve proteção, né? Para engravidar, acaba tomando. E vai tomando. E aí bagunça o ciclo, às vezes tem sangramentos recorrentes, sangramentos anormais, né? Faz alterações endócrinas e metabólicas importantes. E tá pensando que aquilo ali não vai causar nenhum malefício, né? Já teve algum paciente desse jeito? Fazendo trombose, com quadro de trombose, já uso vi. Assim de pílula do dia seguinte, usando... Sim, mesmo? já vi pacientes também com sangramento uterino anormal e importante, um quadro de sangramentos que a gente, às vezes, fica bastante tempo para conseguir regular novamente, né? E também até identificar, né? Porque às vezes o paciente esquece que faz desse jeito. Ele acha que aquilo não é... Que é normal, né? normal. Que é natural. No mês passado eu tomei. Exato. Né? Aí até esquece. Às vezes não é porque não quer te contar, mas às vezes esquece que tomou realmente, né? Acho que semana passada eu tomei, porque toma tanto. Fica com vergonha até também, né? Fica com vergonha, às vezes um familiar tá perto e ouvir. Sim, pode acontecer. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que o pessoal de casa deve perguntar. Usei um anticoncepcional de forma regular, seja comprimido, injetável, né? E acabou engravidando. Por que isso ocorre? Qual é o motivo? Porque existe um índice de falha, né? Que a gente fala que é um índice de que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Então, às vezes a pessoa toma ali todos os dias, no mesmo horário, né? Não falha nem um dia, mas naquele dia teve um evento que diminuiu a absorção, né? Daquele... usou uma medicação junto, né? Ou teve um episódio de diarreia muito importante, então diminuiu a eficácia daquela medicação. Né? E isso acaba acarretando, e às vezes a pessoa não percebe, né? Agora, falando em eficácia da medicação, a gente hoje está nesse boom das canetas emagrecedoras, Sim. que também está sendo associado o uso da caneta
a pessoa com anticoncepcional, ela tomar cuidado, né? Sim, Utilizar outro método para prevenir a gravidez contraceptivo. contraceptivo, porque a caneta diminui a absorção, né? Sim, diminui. A gente ainda não sabe quais são os mecanismos, né, que fazem essa falha de absorção, mas já sabe que não é um aumento da fertilidade, como muitos acham, né? Eu vou usar a caneta, vai aumentar a minha fertilidade, não. É realmente pela redução da absorção dos anticoncepcionais que a gente toma por via oral. Tá? Os outros anticoncepcionais que a gente usa por outras vias, como via transdérmica, né, o anel endovaginal, ou até mesmo o implante, a gente ainda está com algumas pesquisas, né, para avaliar se tem também uma redução da Então é absorção, mais né, no uso oral, no por via comprimido. oral. comprimido. Quando é assim, a gente opta por fazer um dispositivo intrauterino, né, um DIU, para poder não correr o risco, né, Ter não ter uma falha. eficácia maior no uso da caneta hoje, né? Com certeza. É uma coisa, viu, mulheres? É uma coisa que vocês têm que pensar antes de sair comprando a caneta e tomando sem orientação médica. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. É isso, pessoal. Voltamos para o segundo bloco com a doutora Jéssica Pereira Barros, ginecologista. Jéssica, no primeiro bloco a gente iniciou falando sobre prevenção, que a mulher busca mais a prevenção. Acabamos evoluindo sobre, né, na conversa, a questão do uso anticoncepcional, que também é uma forma dela prevenir a gravidez, né? Porque às vezes está num momento da vida que ainda não quer escolha profissionais, né? Programar e tudo mais. Você falou sobre prevenção. Dentro do atendimento no consultório ginecologista, qual é essa rotina preventiva mais ideal para a mulher pela faixa etária? Às vezes uma mulher de 20 anos, 30, 40, 50, né? Que ainda está... Porque hoje a gente vê, a medicina evoluiu muito, a gente tem mais informações. Antigamente se tinha que a pessoa de mais idade não podia ter vida sexual ativa, não podia ter uma vida ativa, não podia, né, estar trabalhando, tinha que ficar em casa. E hoje isso mudou muito, né? Sim, sim, caiu esse tabu, né? Bom, no consultório, primeiro a gente pensa na prevenção primária, né? Sempre que chega a mulher jovem ou que está planejando engravidar, a gente começa pela prevenção primária, que são as vacinas, né? A gente tenta sempre orientar, vamos refazer, vamos ver o seu calendário vacinal, vamos refazer aqui um esquema, né? Tá planejando engravidar ou não tá, mas a gente revê ali todo o esquema, né? É importante falar sobre a vacina do HPV, né? Que na rede pública atende as mais jovens, né? De 9 a 19 anos, mas na rede
particular também existe, né, a vacina para HPV e que é muito importante. Então, assim, primeiro a gente pensa na prevenção primária e logo em seguida a gente vai para o rastreio, que é a prevenção secundária, né? E as mulheres, elas, sejam as mais jovens ou as mais velhas que têm uma vida sexual ativa, elas querem sim realizar o exame de preventivo, né, o Papa Nicolau, e a gente está sempre orientando, né? Atualmente, o que é preconizado é que o Papa Nicolau seja coletado, né, de 25 até os 64 anos, né? É isso que as pesquisas nos mostram, né? Mas, poxa, eu tenho 65 anos, tenho 67 anos, eu tenho uma vida sexual ativa, eu não vou colher mais o preventivo, né? A gente sempre orienta que a não coleta do preventivo não exclui o exame, né? O exame em si, a gente olhar, passar o espéculo é muito importante também, porque se houver uma lesão ou se houver algo que chame atenção, a gente vai colher, né? Então, assim, a partir dos 25 anos, a gente começa a fazer a coleta do preventivo, tá? Teve relação, teve a sexarca com 15 anos. A partir dos 15 anos, a gente vai passar o espéculo, a gente vai examinar, mas não há uma necessidade, né, por escrito ali, de coleta de preventivo, né? Não é após a primeira relação sexual não há necessidade, depende, Não. segue pela faixa etária. Sim, segue pela faixa etária, a partir dos 25 anos. Antes, a gente examina, avalia, né? Se houver alguma lesão, óbvio, se achou que tá, né, que tem uma culpite, que tem um corrimento mais que chame atenção, que é alterado, né? Aí a gente colhe. Entendi. Mas A questão você falou do HPV, que é o principal câncer de colo de útero, né? E acomete muitas mulheres, né? Nessa. O principal é o câncer de mama, é o principal câncer que acomete as mulheres. E abaixo é o colo de útero? Não. O câncer de colo uterino está em terceiro lugar no Brasil. Em algumas regiões, como o Norte, Nordeste, ocupa o segundo lugar. Entendi. Tá? Mas no Brasil ocupa o terceiro lugar aí de câncer que acomete as mulheres, né? E junto com a vacina da HPV e a prevenção, o Papa Nicolau para o diagnóstico, né? É o principal câncer que afeta as mulheres e que tem uma forma de prevenção, né? Verdade. Tem a prevenção primária, tem a prevenção secundária, que é o rastreio, né, das lesões iniciais. Então, assim, é a meta que a gente tem para o ano aí de 2025, 2026, né, pela OMS, a meta é reduzir, fazer uma redução, né? A cada ano são 17 casos para cada 100 mil mulheres. É um número grande. É um número grande, né? Contando que a população de mulheres no Brasil é cerca de 104 milhões. Sim. Né? Tu imagina tudo isso, né? Como tendo a complicação, quando às vezes não procura. Sim. E aí leva, né, a um grau de tratamento elevado, custo, que a gente pensa em saúde pública, saúde privada, que é uma coisa que tem prevenção. Tem prevenção. Um exame simples pode prevenir um problema maior, né? Simples, com certeza. E a questão do câncer de mama? A questão da mamografia? Qual é a indicação que a mulher tem que procurar para fazer? Junto com o ginecologista, que ele é sempre. Ou até com um clínico geral que acompanha num PSF, numa rede de atendimento primária, né? Bom, a indicação atual é fazer a mamografia anualmente. A partir dos 40 anos, a gente segue com um rastreio mamográfico, né, anual. Tá? Exceto naquelas mulheres que têm um histórico positivo na família, tem a mãe, tem a irmã, que são parentes de primeiro grau, né, com o câncer de mama. E nesses casos, o rastreio começa a partir dos 25 anos. 25? A gente começa já a rastrear, né, fazer o exame físico e até a mamografia em muitos casos, né. Como aos 25 anos a mama costuma ser mais densa, às vezes a gente precisa avaliar também com a ultrassonografia,
né? Mas aquela paciente que tem um histórico positivo na família, ela precisa começar a se cuidar antes. Ser mais precoce nessa investigação, Sim, né? sim. Ou, se não, algumas pacientes que têm síndromes bem estabelecidas, né? Li-Fraumeni, Cowden, aí a gente começa antes também, né? Esse rastreio. E as pessoas, por exemplo, que você vê mais no seu consultório, que você atende, quem é aquela pessoa que mais suscetível a ter o câncer? Ou a gente fala também, igual uma doença não tem cara, né? Pode ser independente de fator de risco. Porque a gente sabe que todos esses fatores de risco, sedentarismo, sedentarismo, tabagismo, né? tabagismo, geralmente acomete mais essas pacientes, né? São as pacientes que geralmente não fazem o rastreio anual, que não se cuidam, né? São pacientes com obesidade, a grande maioria são obesas, né? Tem essa questão do sedentarismo, do uso de álcool, do tabagismo. São fatores de risco muito importantes, né? Muito. Às vezes as pessoas deixam de se cuidar, por exemplo, paciente que está na menopausa, chega lá, ai, doutora, cheia de queixos da menopausa, mas eu tenho medo de fazer terapia de reposição hormonal, ou eu tenho medo de usar anticoncepcional por causa do câncer de colo, por causa do câncer de mama, né? Câncer de colo. Por causa do câncer de mama. E a realidade não é essa, né? A realidade é que os outros fatores são muito mais importantes do que o uso de hormônios exógenos. Isso, você falou uma coisa muito boa sobre a menopausa. É um assunto que já vem debatido, mas está ganhando cada vez mais evidência, porque sempre foi reconhecido que a mulher na menopausa, ela não podia fazer mais nada, né? E hoje você tem a reposição hormonal, que você dá, de novo, uma qualidade de vida para a mulher que está passando por esse processo do desequilíbrio hormonal, que é da próprio processo da idade, do envelhecimento. Tem muita queixa lá no consultório disso? De mulher com menopausa? Tem bastante queixa. E o que elas queixam mais quando tem menopausa? Acho que a queixa maior, além dos fogachos, né, é artralgia, fadiga, o cansaço, né, ou até mesmo a redução do libido, a piora da vida sexual do casal, né, isso é bastante, é uma queixa bem frequente que a gente tem. E toda a questão da reposição hormonal. Quais são as contraindicações quem está em casa? Quem deve procurar, como esses sintomas que você citou agora, né? Dá um recado pro pessoal de casa que com certeza tem bastante acompanhando. Bom, as principais contraindicações para o uso da terapia de reposição hormonal são aquelas pacientes que já tiveram um evento trombótico, por exemplo, a paciente que já teve um infarto, ou já teve uma trombose, né, um evento trombótico, isso contraindica com certeza o uso, né, ou aquela paciente que já teve câncer de mama, paciente que já teve um câncer hepático, né, ou pacientes que têm lesões ativas na mama, por exemplo, uma lesão categorizada como BIRADS 4, alguns nódulos, né, também contraindicam o uso da terapia de reposição hormonal. Mas tirando essas contraindicações, é seguro, com É acompanhamento, seguro, sem né? Com problema. avaliação antes, né? Claro. A gente sempre pede mamografia, faz o preventivo, né? Colhe uma história, conversa e vê quais são as reais necessidades dela fazer a terapia de reposição hormonal, né? E essas queixas que estão tendo agora, a gente está vendo cada vez mais mulheres jovens utilizando a reposição hormonal com testosterona, dizendo de cansaço, falta da libido, né? O desânimo do dia a dia. E hoje a gente tem vendo isso tanto provocando todo um monte de outras comorbidades, pessoas infartando com menos de 30 anos. Né? Sim, existem casos sim que são hormônios não indicados para o uso em mulheres, né? Mas que estão aí no mercado e que está gerando uma repercussão grande. Com certeza. Isso aí é bem complicado, né, Aloysio? Muito, muito. No consultório a procura tem muito. E chega, não, foi na sua colega, passou isso, foi no outro colega, passou. E não tem indicação, é gente de 30, 28 anos. E querendo fazer um processo mais rápido, né? Sim, de ganho de massa. De ganho de massa, perda de peso. De bem-estar, né? Mas... temporário, né?
que vai causar... toda moeda tem o seu lado, né? Falou bom, ruim. E realmente, você usar um hormônio sem uma indicação muito precisa traz malefícios. Traz malefícios, não tem. Jéssica, só tenho a agradecer. Obrigada. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Quero aproveitar para você mandar um recado pro pessoal de casa, falar onde você atende, quem quiser te procurar, os locais, fica à vontade. Queria agradecer novamente. Eu que agradeço. E falar para as meninas para elas se cuidarem. Desde a menarca até a menopausa, a gente precisa se cuidar, a gente precisa buscar, né, orientação com um profissional, né, que seja bem orientado, né, e bem avaliado. Tá? Eu me coloco à disposição, eu atendo no Centro Médico do Santa Teresa e também na Clínica Dr. Fragoso Borges, e é isso. Obrigado. Obrigada. É isso, pessoal, terminando mais um programa, Fala Doutor, até o próximo, fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.